onde flui o amor. Ah, Pai, como é bom, como é prazeroso te adorar, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Graças te damos, Pai, porque Tu és o único, digno de toda a honra e toda a glória. Estamos aqui, Pai, de corações abertos, de mãos lavadas, Pai, para receber o melhor de Ti, para Te ofertar o melhor de nós. Amado Jesus, obrigado, Pai, por nos tirarmos, Pai, de um tremendal de lama, de um poço de pecados, Pai, de nos firmar o pé na rocha e nos manter aqui firme no Teu empenho, na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Como é prazeroso te adorar, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Podem sentar. Graça e paz. Tudo bem, irmãos? Que domingo maravilhoso. Que louvor maravilhoso. Como é gostoso adorar o Senhor. Eu digo isso porque eu sei como é bom. Só Ele sabe de onde Ele me tirou. Toda vez que falo da obra dele, me dá vontade de chorar. Porque eu sei quem eu era. E eu sei quem eu sou hoje. Graças a Deus. Você que está aí, em algum lugar desse mundo, vendo esse culto, te decide, irmão, ainda há tempo. Ele é bom. Jesus Cristo é bom. Eu gostaria de saber se tem alguém que aniversariou durante essa semana ou hoje. Se tem alguém, vem aqui na frente para a gente orar para você, por sua vida. Amém? Olha aí, temos um irmão, uma oração única nesse domingo maravilhoso. Ao Tomás. Oxe, Tomás, tinha esquecido. Pois vamos direcionar a mão aqui para os nossos irmãos e vamos orar por eles. Pai amado, obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos. Que o Senhor, Pai, possa multiplicar suas bênçãos sobre a vida deles. Que esse novo ciclo, Pai, que se inicia, possa ser o princípio, Pai, para o sobrenatural da Tua parte, grandiosamente na vida deles. Que eles possam fluir em saúde, prosperidade divina. Que seus planos possam ser realizados, idealizados e alinhados à Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, sexta-feira tivemos um evento grandioso em nossa igreja. O lançamento do livro do nosso pastor Fábio Henrique. Foi um tempo maravilhoso. Foi um tempo grandioso. Olha, teve muita gente. A igreja estava repleta. Foi maravilhoso. Como é bom você aprender sobre honra. Eu creio que o meu pastor se sentiu muito honrado naquela noite, apesar dele já ser honrado, mas estava muito lindo o evento que aconteceu, e a gente tem um vídeo para mostrar para você sobre o que aconteceu. Para você que veio, você vai recordar. Para você que não veio, você vai sentir agora um pouquinho do que aconteceu. Joga o vídeo aí, irmãos. Mas esse livro não é só para ter um conhecimento técnico. Esse livro é para acender uma chama nos nossos corações, onde a nossa vida não pode estar baseada nas coisas dessa terra. Não podemos ser naturais, mas esse livro é um chamamento de Deus, é um despertar divino.
Aleluia. Irmãos, foi maravilhoso. Eu quero dizer para você que ainda não adquiriu o livro, para que você adquira uma unidade, 2 para fazer presente, porque o que está contido dentro daquele livro é grandioso. Nem corre assim um pouquinho só, se for falar do valor. Porque as informações estão contidas nele e nós precisamos nos informar do que está dentro daquele livro. Porque os últimos dias estão vindo e ali tudo está contido com a informação do pastor Fábio, que é um expert no assunto sobre escatologia. E você precisa saber sobre os fins dos tempos. E eu te aconselho a você passar ali no Verbo Shop e fazer a compra do teu exemplar, meu irmão. Eu gostaria de chamar o Verbo News. Tá pronto? De julho, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os IBCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal. E com certeza, aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder. Chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. Deus não esquece de nenhuma geração. Há cuidado, propósito e sonhos que continuam vivos em cada estação da vida. Nesta sexta tem culto do Zaquém, um departamento criado com amor, honra, cuidado para pessoas 50 mais. Um espaço de comunhão, fé renovada e novos sonhos em Deus. Se você faz parte dessa geração ou conhece alguém que precisa se lembrar de que ainda há muito tempo para viver em Deus, esse convite é para você. No dia 3 de agosto tem início de uma nova turma do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com as matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Seja cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Contribua através do Pix, teresina.aeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. E seja cooperador dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos indicar o mais novo livro do pastor Fábio Henrique Ribeiro, Da Trombeta ao Trono. Vivemos dias em que o natural tenta dominar nossa visão. Mas existe uma realidade muito maior, eterna
imutável e já estabelecida nos céus. No livro Da Trombeta ao Trono, Fábio Henrique Ribeiro conduz o leitor por uma jornada reveladora através das Escrituras, apresentando de forma clara, cronológica e acessível os principais acontecimentos dos últimos tempos. Do estado dos mortos ao arrebatamento da igreja, da tribulação ao milênio, dos juízos ao estado eterno. O autor revela verdades bíblicas profundas, com simplicidade e autoridade. Prepare-se para ser despertado, fortalecido e transformado. A trombeta está prestes a soar. Você está pronto? Este livro foi escrito para edificar a sua vida, produzir vigilância, santidade e temor. É um convite para viver hoje com os olhos no céu e o coração firmado na promessa. Há um futuro glorioso reservado para aqueles que pertencem ao Senhor. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e adquira este lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Amém. Você pegou tudo aí, irmão? Anotou direitinho, né? Não esquecendo que sexta-feira nós teremos o culto Zaquém. Você que tem 50 a mais, 60, você é convidado a participar, a fazer parte desse culto que vem te acrescentando sempre. Você que já faz parte, você sabe como é grandioso esse departamento. A gente tem eventos, a gente não fica só na igreja ouvindo a palavra, a gente vai também para fora, faz comunhão. E isso é enriquecedor para você. Você que tem essa idade já pode passar e nos conhecer. Na sexta-feira, 17 de julho, nós temos o Zaquém, às 7h30 da noite, não esqueça. E também eu quero reforçar sobre o discipulado que dá início no dia 3 de agosto. Você que é um novo membro de nossa igreja, você que deseja participar, congregar, servir conosco, você precisa fazer o discipulado. Dá início no dia 3 de agosto, você vai conhecer a nossa visão, a visão da nossa igreja, a nossa origem, o que cremos, e você terá um acrescento de ideias grandiosas pela palavra. Você está convidado, você que não fez, que ainda não fez o discipulado, é preciso fazer. Amém? Para que você possa servir em algum departamento, para que você possa crescer mais. Eu gostaria de saber, irmãos, se temos algum visitante nesta manhã de domingo. Pela primeira vez, você aqui no Verbo da Vida Teresina. Há alguém? Se você está aí, levanta a tua mãozinha aí para que a gente possa te conhecer. Amém. Glória a Deus. Eu estou te vendo muito bem daqui e para que a igreja possa te ver melhor, vocês, por favor, poderiam ficar de pé para que a gente possamos te dar as honras devidas. A igreja já sabe o que fazer. Glória a Deus. O Verbo da Vida é a igreja realmente amorosa. Sejam bem-vindas. Se vocês congregam em alguma igreja, levam um abraço nosso para o seu pastor, para seus líderes. Mas se vocês não congregam, eu te convido a fazer parte da nossa igreja. Este é um bom lugar onde você pode crescer, frutificar para o Senhor. Aqui é uma boa casa, você está convidada. No final, eu voltarei e te convidarei para que vocês façam parte de um momento excelente, um momento que é separado, reservado para vocês. A gente já sabia que vocês vinham.
Então nós separamos um espaço, uma sala VIP para vocês, para que a gente possa saber mais e nos identificar mais para vocês. É um momentinho rápido, no final do culto a gente te mostra a equipe que vai te levar até lá. Obrigada, tenha um bom culto. Agora a gente vai continuar adorando ao nosso Senhor com nossos bens, amém? Abra comigo em Lucas 6,38. Lucas 6,38 diz, a palavra de Deus diz: dai e será dado a vocês boa medida, recalcada, bem cheia, generosa, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida que usarem para medir, também serão medidos. Irmão, esse versículo, ele é muito importante, muito sério, apesar de toda a palavra ser séria. Mas quanto à honra, você precisa plantar para colher. Jesus Cristo aqui nesse versículo, ele traz aqui a comparação dos agricultores daquela época, porque eles guardavam em potes os seus produtos e eles exprimiam, eles batiam para ficar bem cheio e ainda derramavam por cima até transbordar. Veja só como eles faziam naquele tempo. Hoje a gente faz em sacas. As pessoas que moram no interior sabem, você põe seus produtos nas sacas e guarda. Os irmãos naquela época, Jesus Cristo fazia transbordar. Os irmãos transbordavam. Quanto mais grão, mais transbordo. Então, quanto mais você servir, quanto mais você ofertar, mais transbordante vai ser a sua colheita, amém, irmão? Porque a medida é a medida do seu amor para com os outros. E se você quer que Deus honre seu desejo, por que não honrar o seu mandamento? Amém? E a gente tem aí as formas de fazer a oferta pelo modo tradicional. Pelos envelopes que tem aí na sua cadeira, o Pix da nossa igreja que está no telão e também os cartões com as nossas irmãs ali atrás. E você que está em casa, tem o QR Code no cantinho da sua tela para participar. Momentos e condições são diversas para que você participe desse momento. Lembrando que hoje é dia do Projeto Farol. Há uma cestinha aqui, você que trouxe algo, alimento para ofertar. O Projeto Farol, irmão, é um projeto que faz parte da nossa igreja, onde é produzido para socorrer casas de apoio, famílias que são necessitadas, irmãos, e com certeza pessoas carentes são alcançadas através do Projeto Farol, através da tua oferta. E eu quero te pedir também que não deixe só para o dia da ceia. Não deixa, faça isso constantemente, que se torne constante essa tua atitude de doar, de servir, de participar, porque a fome não tem dia. A fome não tem dia. Eu posso dizer isso. Eu posso dizer isso. A fome não tem dia. Então depende de nós. Depende de nós para melhorar a vida dos nossos irmãos. Então, com esse entendimento, irmão, separa o teu dízimo, a tua oferta, e vamos participar desse momento santo. Amém? Eu vou dar um tempinho aí para você fazer. E se você já separou suas ofertas, nós vamos agora orar e honrar essa oferta. Pai amado, obrigado. Obrigado pela oferta de cada irmão, Pai, que com alegria está fazendo hoje aqui, Pai, no Teu reino. Sabemos que o Senhor não necessita nem do dinheiro, nem da atitude, Pai. Mas que nós, por honra às Tuas bênçãos, Pai, fazemos com alegria. E nós, Pai, eu declaro colheita transbordante, Pai, na vida de cada irmão. Colheita sem medida, Pai. É assim que nós cremos, é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vem com alegria, irmão. Tudo que Deus dá é bom.
bom, nosso Pai é bom, para todo sempre, tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom, para todo sempre, tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom, para todo sempre, tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom, para todo sempre, amém. Santo és o Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Tu és o Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza? A beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, sim, Cristo, com a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, sim, Cristo, 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 Cristo. A beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza? Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não. Qual a beleza? Qual a beleza? A beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza? A beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Tudo que tenho é Teu.
Aleluia, Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, te reverenciamos, nós queremos nos derramar em adoração ao Senhor aqui nesse lugar. O Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo que nós queremos, o Senhor é tudo que nós precisamos. Não há nada mais que Deus precise nos dar, porque Ele já nos deu tudo. E nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por um ambiente de milagres aqui nesse lugar. Te agradecemos por vidas transformadas. Te agradecemos, Pai, por paz, alegria se manifestando nos nossos corações, nas nossas vidas. E nós queremos nos consagrar, Senhor, te entregar a nossa vida, te entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para agir em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Nós levantamos as nossas mãos santas em adoração ao Senhor. Nós queremos dizer palavras de amor ao Senhor nessa manhã. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, você é tudo para nós. Não há outra vida que nós possamos querer, Senhor. Nós queremos estar todos os dias nesse lugar. Não somente nesse lugar físico, mas nesse lugar da presença manifesta em nós e através de nós. Obrigado, Jesus, por providenciar tamanha salvação, tamanha comunhão. Nós te louvamos, Senhor. Nós nos conectamos agora mesmo com aquilo que é eterno. Nós nos conectamos agora mesmo, Senhor, com a poderosa unção que está aqui. Nós nos conectamos, Pai, com a sua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro um ambiente de milagres. Eu declaro, Pai, um ambiente onde o poder de Deus vai operar. Sem limitações, sem barreiras. E cada um dos meus irmãos que aqui estão serão alcançados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, recebe a adoração dos teus filhos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Aqui estão, Senhor, os nossos corpos. Aqui estão, Pai, as nossas almas, as nossas mentes. E nós rendemos ao Senhor tudo o que nós somos nessa manhã. Em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, o Senhor é bom. Bom dia, queridos, graça e paz. Você pode sentar, fala aí com o irmão que está do seu lado, quem está à sua frente, quem está atrás de você também. Aleluia, esse é o lugar, como eu tenho dito sempre aqui, da comunhão dos santos. Amém? Esse é um lugar de milagres, esse é um lugar de coisas extraordinárias acontecendo nas nossas vidas. E nós precisamos ter expectativas por isso, amém? Pelo sobrenatural, pelo eterno, pelo extraordinário. E Deus certamente supre cada uma das nossas expectativas. Gente, obrigado, vocês podem sentar. Glória a Deus, o Senhor é bom. Você está preparado para receber a palavra? Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 5, capítulo 12, aliás, perdão. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 12. Abre aí a sua Bíblia. Já marca aí o versículo 13. Nós vamos já ler. Sexta-feira, né? Antes de ontem nós tivemos aqui na nossa igreja, como vocês viram aí, né, no vídeo, no Verbo News, o lançamento do livro do nosso pastor, né, Da Trombeta ao Trono. Um livro que trata sobre o assunto da escatologia, um livro que trata sobre o estudo do fim dos tempos, sobre aquilo que aponta, né, para o fim dos tempos.
Eu não queria falar sobre a escatologia nessa manhã, mas eu queria falar sobre aquilo que nos move, ou que deveria nos mover a estudar esse assunto. O tema dessa mensagem de hoje é movidos pela eternidade. Eu acredito, irmãos, que isso deve queimar nos nossos corações. Esse vislumbre do estado eterno, esse vislumbre da eternidade, a vida que nós vamos ter eternamente com o Senhor, deveria ser e deve ser o que nos move muito mais do que a própria vida que nós vivemos agora. Mas o que nós vemos é as tentações dessa vida, né? E quando eu digo tentações, eu não estou só me referindo ao pecado, eu estou me referindo àquilo que nos tenta a pensar, a fazer, a viver, a ser. E cada vez mais nós somos tentados, nós somos rodeados por coisas que vão nos impulsionar a viver pelo nosso próprio bem-estar, né? Ligados somente com o hoje, com o agora. E se a gente estiver conectado e ligado só com a nossa vida agora e esquecermos da eternidade, eu acredito que nós vamos viver uma vida vazia de propósito, ou não ser completa, né, do propósito para o qual Deus nos criou, ou Deus projetou para que nós fôssemos e façamos aquilo que Ele espera que nós façamos. Amém? E eu gosto desse assunto da escatologia porque ela nos desperta, né? A escatologia, ela nos impulsiona a pensar nessa questão da eternidade. E eu acredito, como eu estou dizendo, que é algo vital para todos nós vivermos de olho na eternidade. Nos preocuparmos cada vez menos com aquilo que vivemos aqui e agora. Mas o que vivemos aqui e agora, fazemos nesse tempo aqui e agora, deve ser baseado ou motivado por aquilo que nós vamos viver lá. Isso é ser completo, irmãos, isso é ter propósito. Você foi criado por um propósito. Você pode até pensar que não, você pode até sentir que não, mas você foi criado por um propósito. E eu quero te dizer, tudo o que você fizer fora desse propósito, você vai ser vazio. Você pode ser o homem e a mulher mais bem-sucedido nos negócios, nas finanças. Você pode ter a melhor família do mundo. Pode tudo estar um mar de rosas à sua volta. Você pode ter saúde no seu corpo físico e tudo ir bem. Se você estiver fora desse propósito, você vai ser vazio. Você não vai ser completo, porque você foi criado para um propósito que vai ecoar pela eternidade. Porque tudo que Deus faz, queridos, Ele faz com o propósito de alcançar pessoas, e a visão de Deus já é a vida eterna. Jesus veio à terra para nos redimir, para morrer e ressuscitar no nosso lugar. Inclusive hoje nós estamos aqui para celebrar, para nos alegrar com a ceia do Senhor, nos trazer à memória, nos fazer lembrança à obra de Cristo. E Cristo veio te livrar do inferno, irmãos, para que você passasse a eternidade com Deus. Então, toda a obra de Cristo aponta para a eternidade. Tudo que Cristo fez, quem Ele foi e o que Ele ensinou, aponta para a eternidade. Amém? Nós ensinamos, por exemplo, sobre prosperidade. A sua prosperidade tem um propósito, irmãos. A sua prosperidade ecoando, né? A sua prosperidade ali gerando generosidade é para alcançar pessoas. E por que pessoas precisam ser alcançadas? Por causa da eternidade. Você precisa ser saudável no seu corpo para produzir aquilo que Deus quer que você produza, né? Para servir ao Senhor com intensidade, porque mais pessoas precisam ser alcançadas, porque Deus está de olho na eternidade. Então, tudo tem a ver com a eternidade. E se a gente não pensar nisso, se nós não nos conectarmos com isso, nós vamos, como eu disse, levar uma vida muitas vezes alheia ou aquém daquilo que Deus espera que nós sejamos, né? Ou daquilo que Ele espera que nós façamos. Amém? E a escatologia, ela nos desperta para isso. É quando a gente sai do hoje e começa a pensar naquilo que vai ser quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Ou você nunca parou para pensar nisso? Amém? Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia. A ceia tem tudo a ver com isso. Ou você nunca percebeu que Jesus disse, olha, fazer isso em memória de mim até... Paulo diz, até que Ele venha. Ou seja, nós vamos fazer isso, mas nós temos uma data, nós temos um dia esperado. Ou seja, vamos lembrar da obra de Cristo até o dia em que Ele vai vir nos buscar.
E aí nós não vamos mais precisar nos lembrar, porque vamos viver com Ele eternamente. Amém? Então tudo tem um propósito voltado para a eternidade. Amém, queridos? Lá em Lucas, no capítulo 12, eu acredito que Jesus estava querendo nos despertar para esse entendimento. Ele diz assim, nós vamos ler aqui alguns versículos dentro desse capítulo 12, eu queria que você prestasse atenção. Abra aí a sua Bíblia. Amém? Lucas capítulo 12, no verso 13. A Bíblia diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Para aí, a gente vai continuar daí, mas queria que você percebesse aqui comigo aquilo que está descrito aqui nesse texto, né? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Jesus vem de uma sequência de ensinamentos sobre fé, sobre amor, sobre como as pessoas deveriam se portar, né? Sobre como deveria ser a conduta. Então Jesus vinha ensinando ali sobre muitas coisas. E aí, em um determinado ponto, esse rapaz, esse camarada aqui, interrompe o sermão de Jesus, interrompe o ensinamento de Jesus e disse: Mestre, diante de tudo isso aí que o senhor está falando, sobre nós andarmos em amor, sobre nós sermos bons, sobre a prosperidade ser a vontade de Deus, então manda que o meu irmão reparta comigo a herança. Agora, o que estava movendo o coração desse camarada? Será que era a generosidade? Será que realmente era o amor de Deus? Será que realmente era aquilo que Jesus estava ensinando? Eu acredito que não, né? Porque o próprio Jesus repreende a atitude daquele homem de pedir que Jesus intercedesse para que aquela herança fosse repartida. Ele não rebateu, Jesus não rebateu o ato de a herança ter que ser repartida, né? Porque era até uma atitude nobre, o pai repartir igualmente a herança para com os seus filhos. Então Jesus não rebate isso, mas Jesus rebate a avareza, a intenção do coração daquele homem. Ou seja, aquele, queridos, era um homem que estava ligado com as coisas dessa terra. Ele queria desfrutar de prazeres nessa vida, daquilo que o dinheiro, daquilo que as posses poderiam dar a ele de alegria, paz, prosperidade. Amém? Ele estava de olho nessas coisas. E Jesus rebate essa avareza, né? Jesus disse: a avareza, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus não está rebatendo, irmãos, a quantidade de bens que alguém, um homem ou uma mulher, pode possuir. Pelo contrário, eu acredito que Deus está mesmo interessado em nós possuirmos muitas coisas e muitos bens, para, como eu disse, né, nós fazermos coisas, alcançarmos vidas, e isso vai ecoar pela eternidade, vidas sendo acrescentadas no reino de Deus. Mas com o propósito errado, eu acredito que Deus não tenha muito interesse naquilo que a avareza pode produzir na vida de alguém. Você está entendendo? E por isso ele disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Você pode até ter muitos bens, como eu disse, ser muito bem sucedido, mas se o seu coração não estiver ligado com a eternidade e estiver ligado com essas coisas, esses muitos bens, você se torna alguém avarento. E Jesus disse que a vida do homem não consiste nisso. Amém? Aí ele diz assim: eu vou agora proferir uma parábola, né, no 16. Aí ele diz assim: o campo de um homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse isso: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ou folga, né, em algumas versões. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico
para com Deus. Eu acredito, queridos, que quando Jesus fala sobre isso aqui, né, ele está trazendo ali um embate direto àquilo que ele mesmo estava ensinando, e ele diz: rapaz, de que adianta você fazer tantas plantações, edificar celeiros, encher esses celeiros, plantar, colher, enriquecer, ser bem-sucedido, ganhar a sua vida e perder a sua alma? Jesus disse, através dessa parábola, né, que naquela noite iriam pedir a alma daquele homem. Ele diz: o que você tem preparado, para quem será? No dia em que a alma, e aquele, eu acredito que ele está se referindo sobre a morte. Você está comigo? A morte física. Ele está dizendo: nesta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Será, queridos, que nós muitas vezes não estamos muito empenhados em fazer a nossa vida ser um sucesso e não pensar na eternidade? Quando eu digo pensar na eternidade, envolve tantas coisas. Envolve a gente ser um sucesso, mas andar em santidade. Envolve a gente ser um sucesso, mas ter tempo para servir ao Senhor. Amém? Ah, eu trabalho tanto, eu tenho que trabalhar porque eu preciso prosperar, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso me exercitar porque eu preciso ser o mais saudável, eu preciso fazer tantas coisas. E aí, será que Deus não está nos fazendo essa pergunta através de uma parábola? Amém? Não é o que vai acontecer com você. Você está comigo? Mas se ele dissesse: esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado? Se alguém dissesse para você abertamente: hoje é o dia que você vai morrer. Meu Deus do céu, está falando sobre morrer. Irmão, o crente não tem que ter medo de morrer, não, amém? O crente não tem que repreender a morte, por assim dizer, e meu Deus, agora vai morrer. Paulo diz que é infinitamente melhor. Paulo diz que o desejo dele era partir e estar com Cristo. Você sabe o que quer dizer isso? Ele dizia: o que na minha vontade era morrer logo, partir e estar com Cristo. O que é infinitamente melhor. Mas a gente está tão ligado, irmãos, com essa terra e com essa vida, sem ter a menor noção do que é eternidade. E eu digo para você, nós precisamos nos esforçar muito para ter a mínima noção do que é a eternidade. Porque a nossa mente não é capaz de conceber isso. E por isso a gente é tentado a ficar alheio. Porque não é algo simples de se compreender. Amém? Mas se a gente se esforçar para não só compreender, mas para viver de acordo com o que vai existir, eu acredito que tudo isso vai se encaixar na nossa vida. Mas vamos lá, se alguém te perguntasse: essa noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado? O que você vai fazer quando ver Jesus face a face? Porque eu acredito que se você é cristão, essa deveria ser a maior expectativa da sua vida. Era se encontrar com Ele naquele grande dia, estar face a face com o Senhor. Amém? Eu acredito que isso deveria ser, irmãos, o que nos move para servir, para andar em santidade. Isso é o que preenche. Sabe por que tem tanto crente que não consegue andar em santidade e vive no pecado? Porque ainda não descobriu algo que preenche. Não descobriu algo que motiva a santidade. Não descobriu algo que motiva o andar pela fé, o viver pela fé. Você está comigo? E aí fica querendo viver na religiosidade. Irmãos, nós precisamos sair disso. Nós precisamos encontrar o porquê nós fazemos tudo o que fazemos e não só sermos religiosos. E muitas vezes, como eu disse, nós somos tentados a isso. Amém? E ele continua, ele pergunta, né? Diz: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí no 21 ele diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. No 21 ele disse: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então existe uma riqueza que pode
ser real para nós mesmos. O que é essa riqueza? É como eu disse, as nossas finanças irem bem, eu ser um sucesso no trabalho, eu ser um sucesso no casamento, eu ser um sucesso na família, mas e o propósito? Amém? Tem gente, queridos, aqui mesmo, que nem descobriu ainda qual é o seu propósito. E nem está interessado em descobrir. Eu acredito que se pode existir uma vida miserável, certamente é essa. Uma vida sem propósito. Sem por que eu preciso fazer o que eu faço. Amém? Mas existe também a riqueza para com Deus. E dentro do contexto em que Jesus está falando, ele está falando dessa vida onde as práticas espirituais são mais importantes do que as naturais. Você consegue entender isso lendo esse texto comigo? E aí Jesus estava falando para uma grande multidão. Aqui diz no 22 que ele se dirigiu-se agora para os seus discípulos. Ou seja, ele olha para uma categoria de pessoas que iam dar ouvidos de fato ao que ele estava falando. Porque a maioria que estava lá, aquilo que ele estava dizendo ia entrar no ouvido e sair pelo outro. É mesmo, Jesus, vão pedir a minha alma? Sim, e a minha bênção? E o pão e peixe que o Senhor vai multiplicar? Não, eu estou com fome. Isso são multidões. Mas ele se voltou aos discípulos e ele deu um ensinamento para aqueles homens. Ele diz: não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Quem disse isso? Jesus. Então por que muitas vezes nós, eu me incluo nisso, amém? Estamos ansiosos pelas coisas dessa vida. Amém? Porque quando a gente deixa, por exemplo, de servir ao Senhor, queridos, para trabalhar, e está tudo bem com isso, o trabalho dignifica o homem, trabalho é a ideia de Deus, mas nunca foi a ideia de Deus que o trabalho tome o lugar dele nos nossos corações. Amém? Quando o homem deixa de servir para trabalhar, é porque ele está preocupado se ele vai ter como pagar o aluguel, se ele vai ter como pagar o salário dos funcionários, se ele vai ter como fazer a feira para se alimentar durante o mês, se ele vai ter como pagar a escola das crianças. Não é assim? Como eu disse, eu não estou rebatendo isso. Amém? Tudo isso é lícito, é a vontade de Deus, mas, como eu disse, nós não podemos deixar que o nosso coração esteja nessas coisas, ansiosos por essas coisas. Eu preciso colocar em primeiro lugar o reino de Deus, entendendo que eu vou fazendo a minha parte no que diz respeito a trabalho, a saúde, a casamento, a família, e Deus vai cuidar de todo o resto. Aquilo que não cabe a mim, meu irmão, a mão de Deus está sobre a minha vida. A bênção de Deus está sobre a minha vida. E Ele cuida das minhas questões. Não andeis ansiosos pela vossa vida sobre o que há vez de comer, ou o vosso corpo pelo que há vez de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Jesus está dizendo, se você não consegue mudar nem coisas tão simples na sua vida, por que você está tão ansioso pelas outras coisas? Irmão, quem está dizendo isso aqui não é um hippie, não. Porque parece o discurso daqueles hippies, né? Que andam nas praças, fazendo aquelas coisas e não trabalham, vivem no sinal ali, fazendo malabarismo, dizem, vamos viver a vida, que o trabalho não funciona, não presta. Irmão, quem está dizendo isso aqui é Jesus. Amém? Amém. Jesus é que está ensinando sobre isso aqui. Ele está dizendo, rapaz, de que adianta você se preocupar? Se você não pode mudar as coisas mínimas, por que você está querendo se preocupar com as outras? Deus, irmãos, assim como alimenta os corvos, os pássaros, assim como veste as flores, as rosas, os lírios do campo, que é o que ele fala aqui nesse texto, Ele também está cuidando das suas coisas. Ele está cuidando do seu trabalho, da sua família, da sua casa, da sua vida, da sua saúde, dos seus negócios. E se você não crê nisso, você precisa se desenvolver em fé, amém? A fé nos tira da preocupação. A fé nos tira da solicitude por essa própria vida
e nos coloca de olho na eternidade. É o que Jesus está ensinando aqui. No 27 ele diz o que eu acabei de falar, né? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã será lançada no fogo, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Irmãos, Deus sabe de toda e cada uma das nossas necessidades. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o seu reino. Vendei os seus bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Que o nosso tesouro, irmãos, possa estar nas coisas lá do alto. Que o nosso tesouro possa realmente... Eu não estou falando sobre uma doutrina alegórica. Eu estou falando sobre uma literalidade. Que o nosso coração possa estar conectado com o Senhor. Naquilo que é o reino de Deus. E nós vamos fazer as coisas sim dessa vida. Vamos trabalhar, cuidar da nossa família, cuidar do nosso corpo físico. Mas sem deixar que o nosso coração esteja em tudo isso. Deixar que o reino de Deus seja a primeira coisa que encha e preencha o nosso coração. Por isso que ele diz, buscai o reino de Deus antes de tudo. Antes de você buscar a sua própria satisfação, antes de você buscar o seu próprio bem-estar, busca o reino de Deus, o bem-estar vai vir como uma consequência disso. Você vai ser completo. Amém? João, no capítulo 11, no verso 25, abre aí comigo. Eu acredito, queridos, que quando nós nos ligamos e nos conectamos com essa eternidade, com o reino de Deus, quando a eternidade nos move, até a nossa oração muda. Até as músicas que nós cantamos mudam. Até a forma como nós agimos vai mudar. Amém? A nossa generosidade aumenta, a nossa santificação fica mais fácil. Porque nós estamos movidos por algo que dá liga, por algo que tem raiz, por algo que ancora a nossa alma. Amém? Isso nos dá uma causa. Outro dia eu falava sobre isso, né? Mas tem tanta gente que, como eu disse no começo, vive sem propósito, vive uma vida vazia, porque não tem uma causa. Se você quer uma boa causa, irmãos, para ancorar a sua vida, Deus tem uma causa para você. Amém? Deus tem um propósito. Deus tem algo para você fazer nessa terra. Não viva alheio e aleatório a essas verdades. Deus está falando com você nessa manhã. Amém? A eternidade tem que ser a nossa causa. E quando a gente fala, por exemplo, sobre escatologia, né, sobre a eternidade, não tem como a gente não olhar para essa questão da ressurreição, que é o que diz aqui em João, no capítulo 11, no verso 25, Jesus disse... Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Jesus estava sendo indagado sobre algo, e ele responde com isso, que é algo maravilhoso. Ele estava sendo indagado ali sobre a ressurreição de Lázaro, né, que tinha acabado de morrer. E ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele não estava falando, querido, sobre o milagre da ressurreição. Porque a gente tem a expectativa no milagre da ressurreição. Todas as vezes que a gente vai, por exemplo, em um velório ou em algo desse tipo, ou que alguém morre, a gente tem a expectativa, né, do milagre da ressurreição, como aconteceu ali com Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, irmão, mas deixa eu te dar uma novidade, Lázaro morreu de novo. Você sabia disso? Morreu 2 vezes o homem. Foi ressurreto, foi ressuscitado, mas morreu de novo. O corpo apodreceu do mesmo jeito. Mas o Espírito é o que Jesus coloca nesse texto. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto fisicamente, viverá eternamente.
Isso fala sobre a eternidade, irmãos. Essa ressurreição em específico deve ser o que nos motiva a, por exemplo, não ter a nossa vida preciosa para nós mesmos. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 32, Paulo diz: se como homem lutei em Éfeso com feras, o que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se a ressurreição dos últimos dias, o que nos coloca na eternidade, não existe, se tudo isso é história, se Jesus Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã certamente nós morreremos. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? De que adianta você vir para a igreja no domingo pela manhã? De que adianta o pessoal que está lá fora no trânsito agora, no sol quente, vigiando os carros? Porque lá eles estão exercendo um sacerdócio. Eles não são vigias de carro, eles são sacerdotes do Senhor, exercendo o seu chamado lá. Amém? De que adianta para eles? Se a ressurreição não existe, manda eles saírem do sol, porque amanhã certamente eles vão morrer. Então vamos viver, irmãos, o que a nossa carne quiser fazer. Se a ressurreição não existe, comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos. Ou seja, não adianta nada o que a gente faz, não adianta a gente ser uma bênção, não adianta a gente se guardar em santidade. Vamos fazer o que der na telha, o que der na vontade da carne. Mas graças a Deus, porque a ressurreição é real. Amém? Graças a Deus, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que Ele é e foi as primícias dos que dormem, ou seja, foi o primeiro. Depois dele, todos nós ressuscitaremos. Amém? Todos os que partiram e estão com o Senhor, né, todos os que deixaram a sua casa terrena, o seu corpo físico, vão voltar, irmãos, vão ressuscitar no último dia. E nós estaremos eternamente com o Senhor. Isso tem que ser o que nos move. Isso era o que movia Jesus, isso era o que movia o apóstolo Paulo. Por isso ele é tão enfático. Olha, se eu lutei com feras lá em Éfeso, quer dizer que eu perdi meu tempo? Porque se a ressurreição não existe, comamos e bebamos, porque certamente morreremos. Lá no 42 de 1 Coríntios 15, ele continua dizendo: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Amém? Eu não sei se você sabe, irmãos, mas quem ensinou sobre essas coisas para o apóstolo Paulo foi o próprio Jesus. O mestre de Paulo no cristianismo foi o próprio Cristo. Não foi Pedro que ensinou aquele homem, não foi João, não foi nenhum dos outros apóstolos. Paulo aprendeu o evangelho do próprio Jesus. Amém? A gente vai ler o texto que ele fala hoje, por exemplo, sobre a ceia, aquilo que recebi do Senhor. Ora, mas quando Paulo se converteu, Jesus já tinha morrido. Mas Paulo passou tempos, anos, tendo encontros com o próprio Senhor Jesus ressuscitado. Jesus aparecendo para ele, ensinando, discipulando. Amém? E por isso ele fala sobre isso. Ele fala com tanta propriedade sobre a ressurreição. Amém? E ele termina o capítulo em 1 Coríntios, capítulo 15, lá no verso 58, dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele estava falando de que antes? De ressurreição, de eternidade, de vida após a morte, né? Vida eterna com o Senhor, quando formos ressuscitados. Ele termina dizendo que sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O que nos faz sermos abundantes na obra do Senhor? A consciência da ressurreição, a consciência da eternidade, do que nós vamos viver depois disso. Amém? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, porque o que nós vamos receber é muito maior do que aquilo que nós podemos até mesmo conceber na nossa mente. Está a eternidade com o Senhor, como eu disse, queridos, nós precisamos nos esforçar para tentar entender a concepção de eternidade. Mas eu acredito que Deus quer nos dar essa revelação, esse vislumbre daquilo que é a eternidade que nós vamos viver com Ele, amém? Então a ressurreição deve ser o que nos move para servir, a ressurreição deve ser o que nos move para congregar, para meditar nas Escrituras. A ressurreição deve ser o que move as nossas vidas, até mesmo para fazer coisas naturais, como trabalhar, cuidar do corpo. Tudo deve estar
envolvido com esse ressuscitar para a eternidade. Amém, irmão? Atos, no capítulo 21, no verso 10, como eu disse para você, né? Paulo foi alguém que certamente entendeu a importância de viver essa vida para com o Senhor, ligado e conectado com aquilo que é a eternidade. Lá em Atos, no capítulo 21, no verso 10, a gente vê o relato sobre aquilo que era a disposição do coração do apóstolo Paulo. Eu amo esse texto. Todas as vezes que eu leio isso aqui, eu me acho menos crente. Amém? E acho que aquele pessoal lá de Jerusalém também não era tão crente assim não, como a gente pensa. A gente está falando sobre os apóstolos, né, os líderes da igreja primitiva. Olha só o que acontece aqui no verso 10 de Atos 21. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, quem é que está falando isso aqui? Quando ouvimos estas palavras, é Lucas, amém? Lucas é quem escreveu o livro de Atos. Lucas, o médico amado, escrevendo ao Teófilo, né? O livro de Atos foi escrito por Lucas e destinado a Teófilo, um homem que iria estudar, ler sobre a história. E aí quando Lucas fala isso, ó, quando ouvimos estas palavras, que palavras? Do profeta Ágabo. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até mesmo para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, aí Lucas retoma, né? Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Ou seja, depois de Paulo ter dito isso, eles ainda tentaram convencer ele de não ir. Qual é o contexto disso tudo? Irmãos, o apóstolo Paulo já velho aqui, já entrando ali na meia-idade, né? na sua velhice, já tinha apanhado, já tinha sofrido, já tinha sido preso outras vezes. Aí agora ele diz, constrangido em meu espírito, vou ter que ir para Jerusalém, sabendo que lá me aguardam cadeias e tribulações. Amém? Quem foi que moveu o apóstolo Paulo para Jerusalém? A Bíblia diz que foi o Espírito Santo. Amém? Sabendo que lá tinha prisões, cadeias e tribulações esperando por ele. Mas ele estava de olho em algo maior. Jesus tinha prometido uma coisa para ele: uma coroa, um galardão. É por isso que você vai ver o próprio apóstolo Paulo dizendo, eu tenho um alvo. Eu corro não como alguém que desfere golpes no ar. Ou seja, eu não faço nada do que eu faço em vão. Eu tenho um alvo. Eu tenho um prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus, que é agradar a Deus, completar a minha carreira. Se você estudar um pouco a vida de Paulo, você vai ver que lá no início, Jesus dá uma missão bem clara para ele. Diz assim, ó, cara, você vai pregar para 3 tipos de pessoas. Você vai pregar para os judeus, você vai pregar para os gentios e você vai pregar para os reis. Paulo já tinha, irmãos, aberto todas as igrejas dos gentios, todas, que a gente lê hoje, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Efésios, todas, foi ele que abriu. Sofrendo muitas vezes para abrir cada uma delas. Então, para os gentios ele pregou, mas a missão foi dada. Ele tinha que pregar também para os judeus. Só que o judeu, amigo, não são essas pessoas maravilhosas que estavam prontas para ouvir o evangelho, não. Ou seja, se você falar que Jesus é o Filho de Deus, eles te matam. E Paulo era judeu, fariseu, sabia disso. A ponto de quando os judeus sabem que aquele homem está chegando ali em Jerusalém, se eu não me engano, por volta de perto de 40 homens fizeram um juramento. Não comer até pudessem despedaçar o apóstolo Paulo. Olha só como eles eram maravilhosos, espirituais e receptivos com os seus conterrâneos, né?
Paulinho, fariseu, está voltando para Jerusalém, pronto, vamos ficar sem comer até que a gente possa despedaçar ele. Por quê? Porque ele está pregando Cristo. Então era isso que esperava esse cara lá em Jerusalém. Mas o Espírito Santo estava constrangendo ele a ir para lá, porque Jesus tinha dado a missão. Você vai pregar para os judeus. E depois você também vai pregar para os reis. Amém? E eu gosto, irmãos, quando isso aqui acontece. Porque o profeta vem, faz aquela cena, se amarra todo, cai no chão e diz, rapaz, assim vai acontecer com o dono deste cinto. Sem nem saber que o cinto era de Paulo. Algo sobrenatural acontece. E aí quando os apóstolos veem, os discípulos de Paulo veem aquilo e diz, rapaz, Deus deu o livramento. Graças a Deus o profeta veio e nos avisou, vamos cancelar a viagem. Grande foi o livramento, vamos orar, render graças ao Senhor por ter poupado a vida de Paulo. Era basicamente isso que estava acontecendo aqui. Mas quando Paulo ouve isso, irmãos, ele diz, que fazeis chorando? E quebrantando-me o coração, pois estou pronto. Pois estou pronto. Eu acredito que o apóstolo Paulo seja alguém que entendeu aquilo que a gente cantou aqui hoje. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Amém? Mas às vezes a gente está querendo o carro que Deus pode nos dar, a casa que Deus pode nos dar, o trabalho melhor que Deus pode nos dar. E Deus pode nos dar tudo isso. Ele dá, Ele deu. Está tudo bem, irmãos. Nós precisamos prosperar mesmo. Mas o coração, a motivação, deve estar em Cristo. Amém? E se o coração e a motivação estiver em Cristo, eu acredito, por exemplo, que o jogo do Brasil não seria um empecilho para cristãos virem congregar. Não estou dizendo que foi pecado, não. Está tudo bem, passou. Não foi pecado, não, você ter ficado em casa ou as pessoas terem ficado em casa, está tudo certo. Nós não somos religiosos. Amém? Mas eu imagino que o apóstolo Paulo não teria faltado o culto. Porque estava pronto para dar a própria vida, quanto mais para perder um jogo. Ah, mas eu congreguei de manhã. Irmão, se tivesse 10 cultos, eu acredito que o apóstolo Paulo estava envolvido com os 10 cultos. E aí é alguém que realmente pode cantar com tudo que é, com tudo que tem. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Eu sou grato por Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje para nos lembrar. A ceia é um memorial da nossa aliança. Nós estamos para nos lembrar da obra de Cristo. Não daquilo que Ele só pode nos dar, mas daquilo que Deus já nos deu, que foi Jesus. Não é só o que Ele pode nos dar, irmãos, é porque é suficiente. Amém? É o que basta. Com Ele vem todas as outras coisas. Mas o meu coração não deve estar nas coisas, deve estar em Cristo. Paulo entendeu isso, porque teve uma visão. Amém? Por isso ele diz, estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Amém? Jesus disse em Mateus capítulo 8, no verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Ele está falando sobre eternidade. Amém? Ele está dizendo, que adianta você ser uma bênção só nessa vida? Se você não faz nada espiritual para que o reino de Deus cresça e avance. Se você não está ligado com o reino de Deus, você pode ser o mais próspero de todos os homens, ainda assim você vai ser infeliz. Jesus disse, se você quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Amém? Agora eu sei, queridos, eu sei porque sei, que isso aqui não é uma mensagem para todos. Jesus entendia isso e é por isso que ele não pregou isso para todos.
A questão é quem você quer ser no jogo. Como diz lá no Ceará, você quer ser quem no jogo do bicho? Você quer ser o que vai ser atendido pelo Senhor, e graças a Deus por isso, né? Ou você quer ser aquele que vai atender aos desejos de Deus? Como eu disse, isso aqui não é para todos. Mas quando nós escutamos algo assim, nós precisamos pesar. Nós precisamos fazer a autoanálise. Quem sou eu nessa história? Onde eu estou localizado e o que eu devo fazer se quero mudar? Amém? Porque é Jesus que está dizendo isso. Se você quer salvar a sua vida, então perdê-la-á. É interessante, né? Porque os 12 apóstolos do Cordeiro, com exceção de João, foram assassinados. Porque pregavam o evangelho, porque abriam igrejas. Todos eles morreram. Com exceção de João, porque tentaram matar e o homem não morreu, né? Se você não sabe, João foi jogado em um tacho de óleo fervente e não morreu. Morreu de velhice, lá na ilha de Patmos, onde teve a visão do Apocalipse. Então foi o único que não morreu, assassinado, né? Mas todos os outros, um foi esquartejado, um foi decapitado, vários foram decapitados, um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi crucificado em X. Eu acredito que eles entenderam, eles lembravam disso aqui. Jesus disse, aquele que quer salvar a sua vida. Como é que um homem entrega a sua vida, irmão? Como é que um homem dá a própria vida para morrer? Porque ele está movido por algo maior. Ele está dizendo, rapaz, pode levar a minha vida. Ainda hoje eu vou me encontrar com o Senhor, vou estar face a face com Ele. Pode arrochar. Amém? Aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Mas aquele que quiser salvar, perdê-la-á. O que daria um homem em troca da sua alma? Voltando ao apóstolo Paulo, para a gente encerrar, Filipenses capítulo 3, ele diz, no verso 11, no verso 7, aliás, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, novamente apontando para a eternidade. E ele continua, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o que movia Paulo foi agora destrinchado aqui. Por que ele fez tudo isso, fez tudo o que fez? É por causa disso, irmãos. Quando ele diz, eu considerei tudo como perda, esse tudo que ele fala é o que ele vinha falando antes. Ele vinha falando sobre o judaísmo. O judaísmo não era só a religião dele, era a vida dele, era a profissão dele, era o ganha-pão dele, era o que ele era. E ele era o cara no judaísmo. Né? Se tinha alguém profissional em ser judeu, esse era o apóstolo Paulo, ou Saulo, né? E ele diz, rapaz, eu era o cara. Ele dá a carteirada, né? Interessante isso. Porque ele diz assim, rapaz, se vocês acham que são judeus, eu sou muito mais. Porque eu sou fariseu de fariseus, criado aos pés de Gamaliel, que era o cara da lei. Se as pessoas queriam ter um bom mestre no judaísmo, esse era Gamaliel. Mas Gamaliel escolheu Paulo. E por isso ele diz, se vocês querem falar de judaísmo comigo, eu sou o cara. Agora, eu considerei tudo isso, o trabalho, a religião, a vocação, a posição que eu tinha, considerei tudo como perda. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso fala sobre um relacionamento. Irmãos, aquele encontro que esse cara teve com Jesus naquela estrada de Damasco,
mudou a vida dele. Agora eu pergunto para você, o que ele viu? Por que aquilo moveu tanto a vida dele? Eu acredito que nós precisamos buscar isso. Nós precisamos nos conectar mais com essa eternidade. E a gente sair desse estado raso e frio de cristãos que vivem sem propósito. Não estou dizendo que a gente é assim, amém? Eu estou ensinando algo para nós não sermos essas pessoas. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então nós precisamos ter essa visão, esse vislumbre, e Deus está pronto, irmãos, para nos dar, para te dar isso. Deus está pronto para promover esse encontro que não só o apóstolo Paulo, mas tantos homens tiveram e têm ainda hoje com o Senhor, a ponto de não ter as suas vidas preciosas, e a gente ainda assim vê eles prosperando em tudo, porque Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente precisa estar conectado com essa eternidade, a gente precisa vislumbrar e estar vendo mais aquilo que está lá, e fazer o que fazemos hoje, visando lá, do que aqui mesmo. Amém? Eu declaro, queridos, você tendo experiências tão sobrenaturais e extraordinárias com o Senhor. Eu estou falando de visões, eu estou falando de profecias, eu estou falando de um relacionamento onde você vai poder até mesmo apalpar a unção ou a presença de Deus que está em você, mas ela vai se manifestar de uma forma tão extraordinária. Amém? Eu lembro do que João disse lá em Apocalipse, de quando ele viu o anjo, levou ele ao lugar onde as coisas iriam acontecer. Ele disse que quando ele viu o Senhor, ele não pôde se aguentar de pé, e ele caiu como morto. Tamanha era a presença de Jesus que estava ali. Ele começa a narrar aquilo que ele estava vendo: seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo. Mas ele disse, irmãos, que ele não conseguiu contemplar aquilo. O que ele pôde fazer foi se jogar no chão e ser achado ali como morto, imóvel, estático. Isso é a experiência, ou o tipo de experiência que Deus quer te dar. Deus quer ter com você. Amém? Nós precisamos desejar mais essas coisas. Eu gosto de lembrar e dizer, né, de quando a gente vê nos livros que Kenneth Hagin teve a visão de Jesus 7 vezes. Jesus entra no quarto daquele homem e conversa com ele, ensina coisas para ele durante 1h30. Irmãos, isso não é fábula, amém? Isso não é parábola. Porque se for, então toda a nossa doutrina cai por terra. Tudo que a gente entende como palavra da fé e verbo da vida cai por terra. Porque tudo está baseado nessas visões que o irmão Hagin teve de Jesus. E Jesus ensina a Bíblia para ele de forma pessoal, de forma direta. Mas a minha pergunta e o meu questionamento é: por que foi só com ele? E a pergunta posterior é: será que eu também quero ter uma experiência assim? Porque se eu não quiser, então tem alguma coisa errada comigo. Se isso não despertar algo em mim, então tem alguma coisa errada comigo. Pode ser que eu esteja no propósito errado. Pode ser que eu esteja na igreja, servindo, até mesmo pregando a palavra aqui para vocês, no propósito errado. Mas graças a Deus, porque no meu coração, irmãos, todas as vezes que eu vejo isso, ou que eu leio textos como esse, isso me emociona. E quando eu digo emociona, não é que eu vou ser movido pelas minhas emoções, mas isso me move. Amém? A não ser um cristão comum, a não ter a minha vida preciosa para mim mesmo. Então, quando você pensar nessas coisas, começa a desejar essas experiências, começa a querer se manifestar extraordinário do Senhor na sua vida, porque certamente Ele vai fazer isso. Amém? Você pode ficar de pé. Eu queria que o pessoal do diaconato já se posicionasse.
Nós vamos aqui celebrar a ceia do Senhor. Mas antes, eu queria te dar 2 minutos. Talvez você não iria ter um tempo, ou a maioria não iria ter um tempo para fazer isso. Mas enquanto os meninos vão cantar essa canção que eu citei agora há pouco, eu queria que você fechasse seus olhos, levantasse suas mãos, o diaconato pode vir. E você fizesse uma oração de consagração ao Senhor. Talvez até aqui a sua vida estava desajustada no que diz respeito a essa eternidade, a esse desejo, a essa vontade que te impulsiona para o Senhor. E eu quero te dar essa oportunidade de você ter esses 2 minutos de orar, se consagrar, se consertar se for necessário. Mas consagração fala sobre entrega. É quando você diz ao Senhor que a sua vida é dele. Então faz isso agora em nome de Jesus. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, 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 beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero ser Cristo. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te entregamos, Pai, tudo que nós somos e temos. Nos consagramos a você. Não queremos mais, Senhor, ter as nossas vidas preciosas para nós mesmos. Crendo que o Senhor cuida de cada uma das situações das nossas vidas. Sabendo que o Senhor está agora mesmo cuidando das nossas finanças, das nossas casas, das nossas famílias, da nossa saúde. Que a sua bênção está sobre nós. Enquanto nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Enquanto nós queremos entregar as nossas vidas para te servir com tanta intensidade. Obrigado, Jesus, por esta causa que vale a pena viver e morrer. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode acender as luzes, você pode continuar de pé. Nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor. Amém. A ceia do Senhor, como eu vinha falando, ela é um memorial da nossa aliança. Amém? Ela é um memorial de perdão. Então nada pode te tirar ou te distanciar do participar da ceia. Talvez você chegou aqui com a consciência errada de que, se eu cometi um pecado, eu não posso participar da ceia. Não é isso que a Bíblia ensina. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Independente do resultado do exame, nós devemos comer. Porque nós não estamos fazendo isso que vamos fazer agora, nos recomendando a nós mesmos. Nós estamos fazendo isso em memória dele. É por causa dele e da obra dele que nós fazemos. Para quê? Para nos lembrar. O propósito da ceia é fazer lembrar. Fazer isso em memória. É um memorial da nossa aliança, da nova aliança, que foi constituída baseado na obra, no sangue derramado de Cristo Jesus. Então, a prática do pecado não pode te afastar do participar da ceia. Amém? Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, sobre o homem que come indignamente, ele está falando sobre algo específico para aquela igreja de
Corinto, que era não discernir o corpo. Ou seja, tinham pessoas que comiam antes dos outros, tinha gente que se fartava e outros que tinham fome. É por isso que ele diz: nisto que vos escrevo, não vos louvo. Então era algo específico. Mas mesmo diante desse erro, que tornaria alguém indigno da ceia, Paulo diz: examine-se, pois, o homem e coma o pão, e participe ou beba do cálice, porque é em memória dele. Amém? A ceia é um memorial de perdão, irmãos. A obra de Jesus foi para te perdoar quando você era um pecador miserável. Esse sangue está ministrando ao Senhor em seu favor agora mesmo. Ele foi o sacerdote da nossa aliança. Ele foi o cordeiro e dele foi o sangue derramado. Então esse sangue é o que te redimiu, é o que te purificou, não a sua própria obra. Então, com essa consciência, nessa manhã você vai participar da ceia do Senhor. Amém? Só há uma única coisa e um único pré-requisito para alguém participar da ceia, que é nascer de novo. E aí eu digo para você: se você não nasceu de novo, não participa. Amém? Mas eu também quero te dar a oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor nessa manhã. Se você está aqui e você ainda não recebeu Jesus, eu acredito que hoje deu para você entender um pouco sobre o cristianismo. Não tem muito a ver com religiosidade, não tem muito a ver com religião, placa de igreja, igreja A, igreja B, doutrina A, doutrina B. Cristo é vida, é um estilo de vida. Amém? Então eu estou falando sobre o estilo da sua vida. Se você está aqui e você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida e você quer fazer isso nessa manhã, eu quero te ajudar, te conduzir nessa confissão. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Faz o sinal com a sua mão, para você se tornar um filho de Deus. Tem alguém? Todos salvos, todos filhos. Glória a Deus, Senhor. Como eu disse, se você não nasceu de novo, não fez ainda essa confissão, então não participe da ceia. Amém? Agora, se você nasceu de novo e esfriou durante a sua carreira, durante a sua caminhada, irmão, você precisa se reconciliar com o Senhor. Deus está de braços abertos. Hoje é uma boa oportunidade para você receber perdão daquilo que você tem praticado. Amém? Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Quero orar por você. Todos salvos? Glória a Deus. Então vamos participar da ceia. Nós vamos apresentar e orar pelos elementos. Depois os diáconos vão distribuir enquanto nós cantaremos uma canção. E aí eu vou pedir para que quando você receber, você espere até que todos tenham recebido e juntos nós vamos participar desse momento. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa ceia. Te agradecemos pelos elementos que aqui estão. Te agradecemos, Pai, por esse pedacinho de pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo que foi traspassado, moído no nosso lugar. Te agradecemos por esse suco de uva que está aqui, Pai, simbolizando o sangue de Cristo, sangue que estabeleceu a nova aliança. Nós te agradecemos por isso. Nós consagramos esses elementos e as nossas vidas a você e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode distribuir assim. Seu amor pagou tudo pra ter o meu coração, se entregou na cruz, deu redenção, salvação me alcançou, sua graça, minha sorte, minha sorte. Seu amor pagou tudo, deu meu coração, se entregou em uma cruz, deu redenção, salvação me alcançou, sua graça transformou minha sorte, minha sorte.
favor de Deus, imerecida graça que alcançou a minha vida e me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça. Favor de Deus, imerecida graça que alcançou a minha vida e me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça, Ele pagou o preço da minha salvação, Ele pagou o isso aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu quero te dar 1 minuto para você fazer esse autoexame, né? Se localizar no que diz respeito ao corpo de Cristo. Amém? Então, não é para você orar, nem cantar, é para você se examinar. E independente do resultado desse exame, nós vamos participar da ceia. Então faz isso agora, em nome de Jesus. Coríntios 11, verso 23 diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, queridos, com a consciência de que esse pedacinho de pão sem fermento simboliza e representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído, traspassado no nosso lugar para nos curar, para nos livrar de toda enfermidade. Amém? Corpo esse que foi através dele que o sangue foi vertido. Então, com a consciência de que esse pão ou pedacinho de pão representa o corpo de Cristo, pode participar. No verso 25 diz: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, sangue da nova aliança que te redimiu da miséria, do pecado, da morte, pode participar. Aleluia, o Senhor é bom. A Bíblia diz que depois de haver ceado, eles cantaram cânticos de júbilo. Então nós vamos celebrar porque ceia é festa, amém? Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente,
para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar, não vou, não. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Aleluia. Que palavra, hein? Foi muito acrescentado. Irmãos, essa palavra que o pastor Danta trouxe hoje para nós se refere a este exemplar, da trombeta ao trono. Tem tudo aqui para te enriquecer de conhecimento, para que você se encha mais desse livro, do assunto composto nele. Aqui você tem assunto sobre o arrebatamento, o corpo glorificado, o Apocalipse, o tribunal de Cristo, o anticristo, a tribulação. Tudo isso aqui nós precisamos estar cheio, termos este conhecimento, para que você seja, irmão, guiado pelo Espírito na hora certa. O pastor disse na sexta-feira que haverá o toque da trombeta. A gente pode estar ocupado e fazendo alguma atividade, haverá o som da trombeta. Você precisa estar inspirado, você precisa estar alinhado para estar ouvindo, porque aquele não cristão, ele não vai conseguir ouvir, mas os cristãos ouvirão, aqueles que estão alinhados com a palavra. E para que isso aconteça, você precisa do conhecimento, você precisa de estar cheio. E este livro, este exemplar vai te conectar a esse assunto. E você pode adquirir ele ali atrás. O Diógenes está ali para auxiliá-los. E se você precisar de uma dedicatória também, o pastor Fábio terá o momento para realizar para você essa dedicatória. E você com certeza vai estar levando uma unidade de grande sabedoria. No mais, eu dedico para você sexta-feira para os Zaquens. Tem o culto Zaquem. Eu não posso deixar de convidar vocês. E é só.